E a paciente já chega e já sente que ela está sendo querida, né, naquele momento. Então, tem a apresentação e eu vou mostrar para ela, passo a passo. Então, aí eu converso com ela, olha, essa é a sua documentação, ela chegou aqui no consultório, a gente olhando para você, você tem uma simetria, vocês conseguem ver a simetria que ela tem? Então, tem um pouquinho de assimetria no nariz, tem assimetria na boca, tem assimetria no plano cruzal. E aí eu falo, olha, é normal, todo mundo é um pouco assimétrico, ninguém é perfeitamente, um lado não é perfeito com o outro, mas a gente tem que levar em consideração essa assimetria que você tem para fazer o nosso planejamento. Por quê? O paciente, ele não repara muito na boca, depois que ele começa a tratar, ele vai começar a reparar. E aí ele vai achar que você que deixou ele assimétrico, entendeu? E porque ele vai começar a olhar para a boca, como ele nunca olhou. Ela veio no meu consultório só por causa do diastema. E aí eu falei da classe 2, e aí eu falei do plano cruzal, e aí eu falei da alinhamento inferior, nariz. E aí você começa a falar de tudo. E o paciente começa a observar. Então você precisa falar antes dele observar, para ele saber que realmente isso já existia antes de tratar. E por isso é a importância da fotografia, né? Aí eu faço o traçado do paciente para ver os 3 terços faciais. Então eu explico para o paciente, ó, o terço superior começa na nascente do cabelo até a glabela. Essa medida tem que ser igual a essa, tem que ser igual a essa. E no caso da Kelly, os 3 terços estão proporcionais. Apesar da simetria, os 3 terços frontais estão proporcionais. E aí a gente começa a ver aqui. Então o plano oclusal pupilar e o plano oclusal. Veja como tem um quente aqui na maxila. Então a gente tem uma simetria na maxila. Mas, para mim, é favorável essa simetria. Por quê? A Kelly, não sei se vocês lembram do escaneamento, ela é classe 2, subdivisão esquerda. Certo? Lembram disso? Então aqui é classe 1, aqui é classe 2, certo? No lado da classe 2, a gente vai ter que usar um elástico de classe 2. E qual é o efeito colateral do elástico de classe 2? Extrusão. E aí pode ser que a gente consiga o nivelamento desse plano cruzado, tá? Olha lá, a linha média da Kelly. Então ela tem um desvio do nariz, né? E a superior está desviada para a direita, certo? Então a inferior está centralizada e a superior desviada para a direita. E a gente precisa corrigir essa linha média. Eu não posso fechar o diastema para cá, que aí eu vou deixar ela totalmente assimétrica e torta, mais do que ela já é. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença. E depois que você pedir os alinhadores, já começa a fabricar e vai chegar no seu consultório, não dá para você mudar mais. Então, tudo isso você tem que prestar atenção antes, é diferente do aparelho fixo. Você fala, nossa, eu puxei pra cá, não, é pra lá, mas que eu troco. Tudo bem, né? Não dá pra trocar. Se é um pacote limitado, então, ferrou. Você vai deixar ela com a linha média desviada ou você vai pagar pra fazer o correto. Entendeu? Então, tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Então, aí o perfil da Kelly, ela tem um perfil agradável, ligeiramente padrão 2, tem um pouquinho de papada aqui, mas nada que a gente precisa se preocupar. Então é uma classe 2 dentária, a gente vai corrigir dentariamente, ela não tem queixa de perfil. Aí o passado da face, a maloclusão, então aqui a gente vê o desvio da linha média superior para a direita. Olha a documentação como vem, parece que ela é travada em classe 1, não parece? As centrais de documentações, elas não conseguem tirar foto totalmente perpendicular. Se o paciente ver essa foto aqui, ele vai falar, nossa, minha mordida é perfeita, por que eu vou usar o aparelho? Vou fazer uma estética. E não é, ela é um quarto de classe 2 ali, certo? Então você precisa ter uma foto correta e o escaneamento você consegue ver claramente que ela é classe 2 daquele lado, tá? Por quê? Você tem que ter essa foto de como é para mostrar depois o final. Senão você vai mostrar um final, vamos supor que você não é um bom ortodontista e você piorou o caso dela. Aí você mostra esse inicial e mostra o seu caso final. O paciente vai falar, nossa, mas estava melhor antes de eu colocar aparelho. Né? Então você tem que ter uma foto perpendicular, certinha, para mostrar uma oclusão inicial do paciente.
Então aqui a gente tem as fotos oclusais, temos um alinhamento aqui anterior. Na teleradiografia, o paciente não entende nada de cefalometria, gente. Não adianta a gente ficar querendo complicar a vida do paciente, que ele vai olhar para você e vai falar, o que ele está falando, não estou entendendo nada. Então a gente tem que ser o mais claro possível. Então o que eu gosto de mostrar para o paciente? Essas duas linhas só na cefalometria. Quando o paciente tem problema respiratório, eu falo do problema respiratório. Ó, tem adenoide hipertrofiada, amígdala hipertrófica, precisa passar por um otorrino, vamos fazer uma expansão, aí eu mostro. Agora, se é um paciente adulto, não tem nada ali respiratório, o que eu mostro? Essa linha, que é a S, você pega bem a célula, GN, e aí você traça o longo eixo do incisivo superior, tá? Só. Essas duas linhas, elas têm que ser paralelas. Então, se vocês verem, o incisivo superior da Kelly está reto inclinado. Então, se eu precisar, eu posso dar um torque vestibular para criar um trespasse para fechar o diastema, certo? E daí vai ficar paralelo essas duas linhas. Então, eu gosto muito de ver o incisivo superior para saber se eu tenho que vestibularizar, se eu tenho que lingualizar. Então, é um traçado simples que vocês vão fazer rapidinho. Normalmente, na documentação não tem certo. Eu gosto eu mesmo de fazer no computador e mostrar para o paciente ficar tranquilo. Porque quando a gente fala que a gente vai jogar o incisivo um pouquinho para frente, todos ficam preocupados. Então, não, olha, de acordo com a sua face, com o seu crânio, com a sua mandíbula, a gente pode jogar um pouquinho para frente para criar um trespasse aí, para fechar esse diastema, tá? Então, é uma medida fácil e rápida. Aqui na panorâmica da Kelly, a gente tem os terceiros molares, que eu já expliquei para ela, e ela morre de medo de extrair, traumatizada com a extração superior. E ela já sabe que ela tem que extrair, isso tudo fica no contrato da paciente, no planejamento, o paciente assina o planejamento, o plano de tratamento que você está passando, tá? A contenção a gente vai remover a hora que for iniciar o tratamento. E aqui no 15, não sei se vocês conseguem ver, mas está com espessamento no ligamento periodontal, no 25, desculpa, no ligamento periodontal, porque ela está em classe 2 ali, então está tendo um toque prematuro com o premolar inferior, tá? E isso a gente consegue ver no escaneamento e a gente consegue resolver com o nosso clean check, nossa simulação do planejamento, tá? Mas você precisa deixar documentado que isso já existe. Então, aí eu falo do diagnóstico da Kelly, falo, olha, então no seu caso, você é um quarto de classe 2, subdivisão esquerda, mostro o escaneamento para ela, onde está o problema. Os terceiros molares estão impactados, inclusos 38 e 48, precisa extrair. Tem casos que eu peço para extrair antes de começar a ortodontia. No caso dela, como ela é classe 2 e os molares são inferiores, não vai me atrapalhar. Pode dar problema para ela, mas não vai atrapalhar o meu tratamento ortodôntico, tá? Se eu vou distalizar o superior e o terceiro molar é superior, eu peço para extrair antes, tá? Ou se ele está irrompido na boca, é muito difícil a gente distalizar com o alinhador o terceiro molar. Então já pede para extrair antes, depois escaneia, ou você pode até pedir no escaneamento para eles removerem o terceiro molar virtualmente. Tá? Eles fazem isso, assim como removem a contenção virtualmente. Então, o 25, com o espessamento radicular, a gente precisa tirar esse contato prematuro que ela está. Tem o diastema entre 11 e 21, que óbvio que é a queixa principal do paciente. Apinhamento inferior, linha média superior desviada e o plano cruzal também desviado. Aí o planejamento. Esse é o planejamento que eu vou explicar para o paciente, mas você não precisa entrar muito em detalhes, porque o paciente entende muito isso, tá? Então eu deixo mais para eu lembrar como eu vou fazer, e depois, se realmente a paciente fechou o tratamento com Invisalign, aí eu vou focar no planejamento Invisalign. Vocês vão ver que vai estar um pouco diferente desse, tá? Então, o que eu vou fazer com a Kelly? A Kelly, ela tem os incisivos muito grandes e tem corredor bucal. Então, eu vou fazer uma expansão para a gente poder retrair os incisivos, então a gente ganha espaço transversal na expansão dentária com o alinhador, ganha espaço transversal para fechar o diastema anterior
E aí o sorriso fica mais largo, mais bonito, principalmente quando os incisivos são grandes e tá com essa atresia suave maxilar, fica parecendo muito dentuço o paciente, sabe? O dente, tipo coelhinho. Entende isso? Coelho, sabe aquele animal? Coelho? Cuerno. Sim, que fica com o dente muito grande. Então fica muito característico de coelho. Então a gente precisa ganhar transversal para daí diminuir essa aparência de coelho. Depois a gente vai ter que fazer uma distalização. Então a linha média que está desviada é a superior para a direita. E esse lado que está em classe 2. Então o que eu vou pedir para o alinhador fazer? Distalizar superior para eu corrigir a linha média, certo? Que já corrige a classe 2. Tá? Se a paciente não fosse usar Invisalign, eu iria fazer o quê? Autoligado, elástico de classe 2, é um quarto de classe 2. Se ela não usa elástico, um IZC corrige a classe 2. Tá? Então depende de como a gente vai fazer o nosso tratamento, mas a teoria é a mesma. Tem que distalizar superior, porque a linha média superior que está desviada, para centralizar a linha média superior e corrigir a classe 2 esquerda. Bem? Todos acompanhando? Estão dormindo? Não? Tudo bem? Então vamos. Depois, lembram que tem um apinhamento inferior? O dente 31, ele está vestibularizado. Só que o trespasse da Kelly não é um trespasse muito grande. Eu tenho diastema superior e eu preciso ainda retrair esses dentes superiores, porque tem classe 2. Então, ao invés para eu dissolver o apinhamento, o software não vai saber como você quer dissolver, você tem que falar. Lembrem que lá na Invisalign, quem faz o planejamento não é dentista, muito menos ortodontista. É um técnico de informática. E a inteligência virtual do software todo, de todos os planejamentos. Mas você precisa pedir como você quer dissolver esse apinhamento. Se você quer fazer desgaste, e se esse dente 31 que está vestibularizado você quer lingualizar, ou se você quer vestibularizar os outros. O trespasse da Kelly é justo. Então, ao invés de eu vestibularizar todos e ficar sem trespasse, que eu não vou conseguir fechar o diastema, eu vou criar espaço com a expansão e desgaste, se precisar, e trazer o 31 para trás. Assim eu crio o trespasse. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Então a gente vai ter espaço. Quando o 31 for para trás, aí eu consigo fechar o diastema entre 11 e 21. Tá? Aí eu preciso avisar para o software que a linha média que vai ser corrigida é a superior. Senão ele vai desviar a inferior e a Kelly vai ficar totalmente assimétrica. E o culpado são vocês. Quando você aprova um caso em Invisalign, tem um termo que você é responsável pelo planejamento que você fez. Então não adianta o paciente processar Invisalign, que vai cair em cima de você. Então a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes. Por isso a importância de ser especialista para fazer um planejamento, né? Porque senão não tem conhecimento para isso. Não tem, não vai dar certo. Depois a gente vai fazer uma intercuspidação e vamos colocar contenção no paciente. O paciente que usa Invisalign, ele não consegue usar outro tipo de contenção, porque é muito confortável o aparelho Invisalign. E aí ele vai querer a contenção da Invisalign, tá? Então a gente vai falar já para o paciente da contenção, porque não está no pacote. E a Invisalign só sobe o preço. Então eu falo para o paciente, ó, a gente vai fazer o tratamento. Quando estiver terminando o tratamento, a gente vai ver como está o dólar, para ver como vai estar o valor da contenção Invisalign, e aí você decide se você quer colocar a contenção da Invisalign ou quer colocar uma outra nacional. Tá? E a gente passa os valores, mas o paciente precisa saber e tem que estar no seu contrato, não está incluso. Tá? Eu hoje cobro manutenção dos meus pacientes em Invisalign. Tá? Tem pacientes que não tem ortodontista que não cobra pacote fechado, trata o paciente. Eu não consigo. Por quê?
tratamento Invisalign, ele é um tratamento caro, mas o custo pra gente é muito caro. O que sobra pra gente é pouco, é parecido com um tratamento convencional. O que sobra pra gente, tá? Então, se você não cobrar manutenção, você praticamente vai tratar seu paciente de graça. E quem vai ganhar é Invisalign, não você. Então, eu cobro a manutenção, mas não é todo mês. O paciente vai pagar a manutenção quando ele precisar ir no meu consultório. O paciente Invisalign não precisa ir todo mês no seu consultório. A parte do tratamento para A manutenção. Nos primeiros casos, eu não cobrava manutenção. E eu me arrependo muito. Porque tem paciente que demora para tratar. Você depende da colaboração do paciente. O paciente às vezes não usa o alinhador. E aí ele aparece depois, você tem que começar tudo de novo. E aí você está tratando o paciente, está enchendo a sua agenda e você não está ganhando nada. Porque você pagou a Invisalign R$7.000 de custo, sobrou o quê? R$2.000 para você? Mais o imposto que você paga, mais a porcentagem da clínica, pronto. e quanto cobra Invisalign por tratamento? De 8 a R$16.000, mais ou menos. Em Botucatu. Em São Paulo, mais. Vai até 18. Solamente Invisalign 8.000? 8.000 mais barato. Para o paciente pagar, né? Pra gente fica até uns 7.000 e pouco de custo. Depende do pacote. Entendeu? Então aí você vai pagar 7.000, quase R$8.000 de custo de concorrência. Quanto você tem que cobrar do seu paciente? Imagina se você demora 3 anos para tratar aquele caso. Você vai trabalhar de graça. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu não consigo imaginar diferente. Tem que cobrar pelo menos do paciente Invisalign. Os outros pacotes, autoligados, quer cobrar plano fechado, criança, quer cobrar plano fechado, ok, porque você sabe que é rápido o tratamento. Mas alinhador, a gente depende do paciente para usar. E tem alguns pacientes que não colaboram corretamente. Então, eu cobraria, tá? Doutora, E cobro. el pacote ilimitado, ¿cuánto dijo que era? O ilimitado é uma média de R$7.000. R$7.000. Custo pra gente. Para o doutor ou para No, son 40. Do doutor. Aí, o Son paciente, 42. Está eliminado. R$14.000, R$15.000, pelo menos.